qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Como era sabido e esperado, o Brasil atingiu a cifra de mais de 100 mil mortos por conta do coronavírus neste último fim de semana. É uma tragédia horrível, é uma tragédia enorme, como poucas que ocorreram na história do país, e mais grave pelo fato das circunstâncias como ela ocorreu. E é por causa disso que, de alguma maneira, a coluna tem que se debruçar sobre esse acontecimento. O que foi que levou a isto? Que circunstâncias vivemos no país, tanto no que diz respeito à responsabilidade do governo, das autoridades, mas também a responsabilidade da própria sociedade para chegar a uma cifra que se assemelha àqueles outros 100 mil mortos que ocorrem anualmente devido a acidentes de trânsito e mais de 60 mil pessoas que também morrem devido a crimes e latrocínios. No caso do coronavírus, o que transforma essa tragédia num verdadeiro horror, em algo que nos revolta, em algo que não nos faz apenas chorar pelas vítimas, pelas mortes, mas mais do que isso, ter um sentimento de indignidade diante do que ocorreu, é o fato de que, pelo bem ou pelo mal, o Brasil teve uma espécie de janela, como vários analistas chamaram a atenção, de cerca de pouco mais de um mês, até que realmente a pandemia chegasse ao país, o que nos permitiu olhar na experiência dos outros países e aprender com isso, o que, aliás, não ocorreu. E é por causa disso que é preciso entender bem quais foram as circunstâncias da origem desta crise e, ao mesmo tempo, de como as autoridades responsáveis se conduziram no processo de preparar o país, preparar a sociedade e, de alguma maneira, adotar as medidas adequadas para enfrentar a tragédia que estava anunciada. O presidente minimizou o fato, transformou a crise do coronavírus numa gripezinha, desprezou as possíveis consequências para a sociedade, não preparou o governo, não liderou o país no sentido de enfrentar a crise, demitiu 2 ministros em meio à enorme crise e não adotou as medidas de coordenação que levassem a uma cooperação, a um processo de alguma maneira, aproveitar a responsabilidade dos estados, dos municípios, junto com a União, para num planejamento, numa estratégia geral, numa estratégia global, enfrentar a crise no país. As autoridades federais menosprezaram a estratégia de distanciamento social, que poderia ter evitado a expansão da contaminação, e mesmo no caso de estados e municípios que adotaram medidas adequadas, como São Paulo e alguns outros estados, depois, com a pressão que ocorreu, principalmente dos setores econômicos, começou a haver a antecipação do momento da flexibilização, o que levou a aumentar o número não apenas de contaminados, mas o número de mortes. É uma tragédia desse ponto de vista que cruzou várias responsabilidades em diferentes áreas do país e em diferentes dimensões da administração pública. Mesmo no caso do SUS, que teve um papel tão importante e continua tendo, não foi devidamente equipado para enfrentar essa crise. Professor, o que deve ser feito com relação às autoridades federais, estaduais e municipais? As autoridades federais, as autoridades estaduais e municipais devem ser cobradas pela sua responsabilidade, pelo que podiam ter feito e não fizeram, como no caso do presidente da República. Mas é preciso ter clareza de que também a sociedade precisa refletir sobre o seu papel. Muitas vezes, muitas pessoas em muitas cidades, em muitos lugares, ao invés de adotar as medidas de isolamento social e com isso evitar a expansão da contaminação, provocaram aglomerações, não usaram as disposições necessárias como o uso de máscara e outras medidas de saúde para evitar a contaminação. É preciso refletir sobre isso. A sociedade brasileira tem agora um momento de dor, mas ao mesmo tempo um momento de reflexão. E esta é a razão pela qual a coluna tratou do tema. Eu convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, eleição para a presidência do BID.
Embaixador, com a saída do candidato brasileiro e a entrada de um candidato americano, qual o impacto da interferência do governo Trump na futura política do Banco Interamericano de Desenvolvimento? Em setembro, vamos ter a eleição do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O Brasil tinha um candidato brasileiro. Eis que, de repente, os Estados Unidos decidiram apresentar um candidato, Maurício Caroni. O BID foi criado em 1959 por proposta brasileira, Juscelino Kubitschek na Operação Pan-Americana, e houve um entendimento desde o início que a sede seria em Washington, mas a presidência caberia sempre a um país sul-americano. E foi assim que aconteceu ao longo desses anos todos. O Brasil nunca teve um presidente do banco. Agora, com essa eleição, com o candidato brasileiro, seria o primeiro brasileiro a ocupar a presidência do BID. Isso foi um entendimento dentro do entendimento mais amplo que houve depois da guerra, com a criação dos bancos multilaterais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário. Ficou estabelecido que os Estados Unidos ocupariam a presidência do Banco Mundial e a União Europeia, a Europa, ocuparia o Fundo Monetário. E os bancos regionais, asiático, africano, latino-americano, seriam ocupados por países regionais. Com isso, com essa posição do governo americano de apresentar um candidato, se abre um precedente perigoso e um grave retrocesso nesses entendimentos. O indicado pelo governo americano é um ex-assessor de segurança nacional de Trump e um líder de um lobby anti-cubano em Washington. Recentemente, em uma carta assinada por vários ex-presidentes, ministros do exterior, ministros da economia, se chamou atenção para esse problema, porque a indicação dessa pessoa para o banco no lugar de um candidato latino-americano não atende os interesses dos países latino-americanos, nem o interesse dos Estados Unidos. Se a eleição americana caminhar no sentido da eleição do candidato democrata, Joe Biden, a presidência do BID ficará ocupada por um amigo do Trump e que vai se chocar com as novas políticas americanas em relação ao continente sul-americano. Essa eleição é uma interferência indevida por parte do Departamento de Estado, por parte do governo americano, e que pode ser vista como um elemento de possibilitar a pressão sobre os países da região a favor de políticas do governo americano. Estou pensando aqui especificamente na crescente presença da China aqui na região e o interesse americano de ter o apoio dos países da região para segurar essa crescente presença da China aqui na região. Faz pensar essa política na volta da doutrina Monroe, pressão crescente americana contra a China, através dos empréstimos que o BID pode dar para infraestrutura e para problemas sociais. O governo americano pode pressionar os países da região. O governo brasileiro aceitou imediatamente a decisão dos americanos e retirou o candidato brasileiro. Essa talvez não seja a melhor solução. A melhor solução seria adiar a reunião prevista para setembro na Colômbia por 6 meses, para esperar a eleição americana e ver o que acontece. Alguns países, como o Chile, o México, a Argentina e a própria União Europeia, já estão propondo essa solução. Vamos ver
como vai ser a posição do Brasil. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, afinal de contas, tomar café prejudica a saúde? Olha, o café e chá estão entre as bebidas mais populares do mundo e as duas bebidas têm a grande quantidade de cafeína, né? Então, em conjunto, a cafeína, por causa disso, é o agente psicoativo mais consumido em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 85% dos adultos consomem cafeína diariamente, em média, cerca de 135 mg por dia. Isso é equivalente a mais ou menos 1,5 xícaras de café. A ingestão regular de café é a principal fonte de cafeína para adultos, mas é importante lembrar que entre adolescentes, a ingestão de refrigerantes e de chocolate também são fontes importantes de cafeína. Se por um lado uma série de estudos sugere que o uso em excesso de café e cafeína aumenta o risco cardiovascular e de câncer, por outro lado, estudos mais recentes têm sugerido que a ingestão moderada dessas substâncias parece estar associada a benefícios na saúde. Neste contexto, é importante lembrar que no café, além da cafeína, encontramos outras centenas de substâncias biologicamente ativas, além de moderadas quantidades de magnésio, potássio e de vitamina B3. Esses componentes em conjunto parecem reduzir o estresse oxidativo, melhorar a microbiota gastrointestinal, além de modular o metabolismo de gorduras e de glicose. E quanto ao cérebro, quais os efeitos do café e da cafeína sobre o cérebro? Bem, a cafeína, como uma substância psicoativa, tem sido associada a uma série de efeitos no cérebro, né? Desde um aumento do estado de vigilância e de alerta, melhorando a performance mental, até, mais recentemente, a uma redução do risco de depressão e de doença de Parkinson. A cafeína parece aumentar também o efeito de anti-inflamatórios não esteroidais e acetaminofeno no tratamento de cefaleia e outras dores faciais. Por outro lado, em indivíduos suscetíveis e utilizados em altas doses, a cafeína pode aumentar o risco de insônia e de ansiedade. Portanto, como qualquer outra substância, é importante que a cafeína seja utilizada com moderação. E é importante que a gente conheça cada vez mais, através de estudos sérios, os efeitos benéficos e maléficos da cafeína na nossa saúde. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, que semelhança tem o acidente de Beirute, que destruiu boa parte da cidade do Líbano, com o Brasil? Nessa última semana, chamou-nos a atenção o acidente no Líbano. Terrível, 140 mortes, dezenas de desaparecidos, e isso chocou toda a população brasileira também. Um colega meu, numa reunião que tivemos da Sociedade Brasileira de Pediatria, fez uma comparação do número de mortes num acidente agudo, uma explosão, com o número de mortes que estamos tendo aqui no Brasil em relação ao Covid-19. São 1.000 mortes por dia. E isso parece que tem muita gente ainda que não leva isso muito em consideração, porque há 5 meses temos esse número absurdo de mortes, chegando a 100.000 mortos no país. Isso passa a ser tratado como uma coisa crônica. E é interessante isso, as coisas agudas chocam mais do que as coisas crônicas. Então chamou-nos a atenção que um deles falou, puxa, mas nós temos mais de 5.000 pessoas com sequelas graves lá no Líbano. Mas nós temos também muitas pessoas aqui com sequelas graves do Covid-19 que passam desapercebidas. Então, muitos dos que ficaram internados, intubados em UTI, apresentam hoje uma fibrose pulmonar e têm uma insuficiência respiratória crônica. Muitos dos que foram internados, mas não foram para as UTIs,
acabam tendo uma hipersensibilidade brônquica. E isso leva a ter um quadro semelhante ao quadro de asma, gente que nunca tinha tido problema respiratório. Enfim, essas coisas com as doenças crônicas passam desapercebidas. Eu não estou menosprezando o acidente no Líbano, muito pelo contrário, aquilo me chocou bastante. Mas a gente sabe que quando se cronifica as doenças, muita coisa passa pelo esquecimento. E com as drogas, Dr. Lotufo, qual a semelhança? As drogas também podem ser encaradas como uma doença crônica, porque a gente acostuma com o pessoal na Cracolândia, a gente acostuma com jovens fumando narguilé nas universidades, a gente acostuma com o cigarro eletrônico chegando, a gente se acostuma com o jovem bebendo antes dos 18, a gente se acostuma com um monte de coisa. Isso não pode acontecer. Nós ficamos chocados com o acidente no Líbano, mas eu ainda continuo chocado com a posição de muitos que não encaram tanto o Covid-19 como uma doença grave, assim como as drogas como doença grave. Estamos trabalhando na prevenção das drogas e continuamos trabalhando, e essa semana teremos quarta-feira no Facebook uma palestra, uma discussão com o Céu Jaguaré aqui no Butantã para a gente trabalhar a questão de um projeto de prevenção de drogas dentro das escolas, tanto na fase da pandemia como na fase pós-pandemia. Não se esqueça que a família e a escola são os principais elementos para a prevenção. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o tema desta semana é meio ambiente. Qual a importância da proteção dele, hein? A proteção do meio ambiente no Brasil é importante para os brasileiros, para o mundo, para as gerações presentes e para as gerações futuras. Nesta semana, uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, a investidores estrangeiros, mostrou uma postura extremamente atrasada do governo em relação à proteção do meio ambiente. O ministro da Economia declarou que os países desenvolvidos, os países europeus e os Estados Unidos, destruíram as suas florestas, que são protecionistas e que agora cobram do Brasil aquilo que fizeram de negativo durante o período anterior. Essa declaração não tem o menor sentido, porque, em primeiro lugar, os países europeus devastaram as suas florestas, o mesmo acontecendo com os Estados Unidos, mas hoje enfrentam uma situação totalmente diferente daquela que caracterizou a situação passada, porque se dedicam a um amplo programa de reflorestamento, que hoje, por exemplo, cobre cerca de 42% do território europeu, e o mesmo se passa em relação aos Estados Unidos. Além disso, tratava-se de uma outra época. A Revolução Industrial, que começa no final do século XVIII, é profundamente destrutiva do meio ambiente. Havia uma concepção de que o homem era o senhor do meio ambiente, de que a natureza possuía recursos infinitos e que esses recursos poderiam ser explorados indefinidamente. Professor, quando esse pensamento mudou definitivamente? Esta consciência muda radicalmente a partir da década de 50 do século passado, quando começam a surgir as primeiras preocupações com a devastação do meio ambiente e as consequências danosas que a poluição, a devastação das florestas acarretavam para o meio ambiente humano.
Na década de 70, a Organização das Nações Unidas organizou em Estocolmo, na Suécia, uma conferência que foi considerada modelar, chamada Conferência para o Meio Ambiente Humano. Foi a primeira vez que os líderes mundiais trataram da poluição industrial e trataram dos efeitos nefastos da devastação do meio ambiente para a natureza e para o planeta como um todo. 20 anos mais tarde, no Rio de Janeiro, os países se reuniram numa grande conferência que congregou chefes de Estado e de governo para discutir a relação entre meio ambiente e desenvolvimento. E nesta conferência foram produzidas algumas convenções extremamente importantes, como, por exemplo, a Convenção da ONU sobre Mudança Climática e a Agenda 21. Esta reunião foi importante porque simbolizou a incorporação nesses documentos da ONU de um novo conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável, que tinha sido formulado alguns anos antes. Ele traz à tona 3 grandes notas: a ideia do desenvolvimento econômico, a ideia da justiça social e a ideia da equidade ambiental. Mas ele traz também uma outra característica para a nossa reflexão: a ideia de que proteger o meio ambiente serve não apenas para nós que vivemos no presente, mas serve também para aqueles que viverão depois de nós, para os nossos filhos e netos. E estabelece a ideia de que nós vivemos numa espécie de parceria intergeracional, ou seja, a geração presente é apenas um elo na conexão infindável entre as gerações. Por isso nós temos o compromisso de proteger o meio ambiente. E outros deverão ter a mesma possibilidade de ter acesso aos recursos naturais e culturais que nós possuímos atualmente. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.